começo o nosso vídeo já mostrando o nosso puleiro aqui, ó, um puleiro improvisado, um puleiro com material tirado aqui do sítio mesmo, né? Triangular, que para mim é o ideal. Você pode fazer reto também, tanto para um lado quanto para o outro, e um pedestal mais alto aqui para aquelas galinhas dominantes. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Responder pergunta hoje da Lilian, lá de Soledade, Minas Gerais, que atendeu nossa convocação aí, deixou uma pergunta. Se na criação de poedeira precisa ou se não precisa usar puleiro. Você viu o nosso ali. Eu gosto muito desse puleiro triangular, principalmente se for de postura. Quando é de abate, você pode fazer um puleiro reto também em um dos cantos. É interessante também. Puleiro reto, um tanto quanto mais alto, para você conseguir puxar o que está ali embaixo. Em poedeira eu gosto do triangular, que você coloca na frente dos ninhos. Quando você tem ninho aí de andares de 3 andares, por exemplo, você coloca ali na frente do ninho. Às vezes a galinha sobe no puleiro e pula para dentro do ninho. Facilita e também não estimula, quando não tem um puleiro, estimula a galinha a não ficar dentro do ninho. Mas vamos para a pergunta ou para a resposta. Sandro Ribeiro falando. Se você está aqui no Instagram, segue aí o perfil. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa sua pergunta por aí também que a gente pode responder. A gente fez uma convocação para o pessoal de Minas Gerais. Próxima semana a gente faz uma para outro estado. A gente sempre escolhe na hora, assim, a galera que vai falando no estado, a gente vai escolher um. Já fizemos para o Ceará, já fizemos para a Bahia, agora Minas, e depois, semana que vem, a gente faz outro estado. No caso de galinha poedeira, as galinhas especializadas, Embrapa, Isabral, GLK, GLC, GLZ, Novogen, poedeira negra, poedeira carijó, todas elas passaram por uma evolução genética para trabalhar com a produção. Quando a gente fala em evolução genética de poedeira, o pessoal pensa logo em ovo, para botar mais ovo. Mas não é só isso. Além da produção de ovos maior, você tem galinhas menores. Então você tem um galpão que cabe mais galinhas. Você tem galinhas menos estressadas. Você tem galinha que, por ela ser maior, na gaiola, para quem cria em gaiola, cabe mais galinhas. Você não precisa fazer ninhos muito grandes, porque a galinha vai caber. A galinha não tem troca de pena. A galinha não fica choca. Então essas são características que foram tiradas dessa galinha para poder fazer com que ela produza mais e o produtor tenha mais rendimento da ave, tenha mais rendimento do seu plantel. E uma das características que também foi retirada dessas aves é o interesse por se empoleirar. Então elas têm a tendência de não querer se empoleirar. Por quê? Porque o processo de hibridização, o processo de melhoramento genético, inicialmente foi para que as galinhas ficassem confinadas, para que as galinhas ficassem em gaiola. Então todo esse processo é para tirar tudo isso. Então uma galinha que está na gaiola e ela quer se empoleirar, ela fica estressada. Só que como a gente está trabalhando com o sistema caipira, as galinhas inicialmente não terão interesse em se empoleirar, mas você colocando o puleiro, com o tempo elas vão começar a se empoleirar. Não vai ser no início, mas o quanto antes você colocar puleiro, melhor, e eu vou lhe dizer por quê. Porque você concentra a fezes num único local, você não tem galinhas dormindo em cima das fezes, porque as galinhas vão se acumular num lugar e dormir no chão. Você não tem um espalhamento, vamos dizer assim, de fezes. Você tem uma facilidade melhor de limpar, porque você tem uma concentração de fezes maior ali naquele ponto abaixo do puleiro. Com o tempo, as galinhas vão começar a se empoleirar e esse resultado vai vir para você aí de forma sistemática. Então, se você colocar aí, logo depois da fase inicial, for mudar para um galpão, ou se você for abrir o galpão e já tiver um puleiro, melhor, porque elas vão se empoleirando aos poucos. Algumas delas vão querer dormir no chão, é natural, é da genética dela atual, mas tendo o puleiro, quando uma se empoleirar, a outra vai olhar, vai começar a se empoleirar também e vai acontecer sistematicamente com que a grande maioria se empoleire.
O que você precisa medir direitinho aí é o seu espaço, o quanto de puleiro você vai precisar para poder nenhuma galinha fique de fora, porque vai ter disputa, aquelas que se acham mais dona da cocada preta vão querer ficar lá em cima, as outras não vão querer ficar embaixo. Você vai ter que ter um esquema legal para de cima não gerar fezes e cair na outra. Isso você vai precisar fazendo aí e se ajustando. Eu indico que você tenha puleiro por essas vantagens que eu falei. Beleza? Um grande abraço. Vou postar já já esse vídeo.